Pessoal, boa tarde! Como é que estão os senhores? Estão usando a máscara? Então usem, tá? Hoje nós vamos tratar com os senhores das diferenças envolvendo uma concessão de serviço público, uma permissão de serviço público e uma autorização de serviço público. Concessão de serviço público. Disse para os senhores que na concessão, o poder concedente transfere a execução de um serviço para o particular e este particular, chamado concessionária, ele vai prestar esse serviço para a comunidade por sua conta e risco e vai se remunerar por esse serviço através do pagamento de uma taxa pública. Certo? Isso, então, senhores, são as concessões de serviço público. E agora, professor, como é que eu faço para diferenciar uma concessão de uma permissão de serviço público? Simples. Se vocês pegarem a doutrina, ela é uníssona, ela é unânime em dizer o seguinte, que a permissão, ela é um ato administrativo unilateral, precário, oneroso ou gratuito, através do qual a administração pública, chamado poder permitente, transfere para um particular, no caso uma permissionária, a execução de um serviço público por um prazo determinado. Prestaram atenção no conceito que eu dei? Então vamos voltar. Eu falei que ela é um ato unilateral. Certo? Portanto, ela não é contrato de acordo com a doutrina. Ou seja, eu não estabeleço condições entre as partes para permissão exercer a sua atividade. E além do mais, ela é precária. E o que significa ser precário, professor? Significa o seguinte, que eu transfiro a execução do serviço para a permissionária e ela vai executar esse serviço e a administração pública, ela tem a possibilidade, ela tem o poder de romper essa permissão e não pagar nenhuma espécie de indenização a esse particular. Por isso que ela é precária. Ah, entendi. Enquanto que num contrato, se eu romper antes do prazo estabelecido, eu tenho que pagar o quê, senhores? Uma indenização a essa concessionária. Na permissão, não. Eu posso romper antes, mesmo se não tiver prazo estabelecido, que esse particular não vai fazer o quê, senhores? Direito a uma indenização. Ah, entendi essa precariedade. Ah, mas espera aí. As coisas não são bem assim. Primeiro, eu tenho que falar para os senhores que essas permissões, geralmente, por elas serem precárias, elas não têm, como eu diria para os senhores, por parte do particular, o dispêndio de uma quantidade em dinheiro muito grande para prestá-lo. Além do que, também não há um alocamento de, como é que eu diria para os senhores, de equipamento para prestação desse serviço em grande quantidade. De tal forma que essa permissionária, quando ela exerce essa atividade, ela vai exercer essa atividade num regime de monopólio. Só ela. Então ela vai ganhar tanto dinheiro que quando eu romper unilateralmente, o que vai acontecer, senhores? Ela vai ficar com tanto dinheiro que ela não vai fazer nem jus a uma indenização. Ah, entendi. Então me dá um exemplo. Tá, suponhamos que nós, no nosso país, estejamos tendo um desabastecimento de um elemento essencial muito grande. Ou seja, leite para as pessoas, arroz ou feijão nesse sentido. Então, o que acontece? Nesse caso, o poder público, unilateralmente, de forma precária, vai lá, firma uma permissão com esse particular, ele começa a abastecer os mercados com esse leite, depois que estiver tudo normalizado, ele vai lá e rompe. E acabou o problema. Como essa permissionária estava fazendo tudo isso em regime de monopólio, ela ganhou muito dinheiro. Então, não tem problema nenhum de romper no momento que a administração pública achar melhor. Só que, como eu disse para os senhores há pouco, as coisas não são bem assim. Por quê? Porque começou a haver um movimento na doutrina onde eu teria que colocar um prazo pré-estabelecido para essas permissões. De tal forma que, se ela fosse rompida
Antes do prazo estabelecido, o particular ia fazer jus a uma indenização. Essas permissões, com prazo inicial e prazo final, na doutrina ela tem um nome, que se chama permissão condicionada ou permissão qualificada. Então ficou essa briga na doutrina. E aí o que aconteceu, senhores? Houve uma mudança legislativa, lembra? Ou seja, foi criada a lei de concessões. E essa lei de concessões, ela começou a definir cada um desses institutos. E ela definiu também o instituto da permissão. E você sabe o que ela falava? Que a permissão era um contrato administrativo. Falei, opa, mas professor, você acabou de falar que ele é um ato unilateral? E agora a lei vem e fala que ele é um contrato administrativo? Como é que nós vamos resolver isso? Como é que isso foi resolvido, senhores? Esta questão, ela subiu até o Supremo Tribunal Federal e foi votada lá. E o que acontece? Por 6 votos a 5, ou seja, numa votação apertada, o que eles disseram? Eles disseram o seguinte, que hoje as permissões, elas são consideradas contratos administrativos por adesão. Mudou a natureza jurídica do Instituto. Ela não é mais realizada através de ato unilateral, mas sim através de um contrato administrativo de adesão. E o que acontece? A partir do momento que houve este entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? Não houve mais nenhuma diferença no plano prático entre concessão de serviço público e permissão de serviço público. Praticamente é a mesma coisa. Mas eu consigo, senhores, apontar 2 diferenças para os senhores que podem aparecer no dia a dia. Então me diz. Pois não. Nas concessões, a modalidade licitatória que é utilizada é sempre da concorrência. Já nas permissões de serviço público, qual que é a modalidade licitatória? Qualquer uma. Então eu posso usar, por exemplo, um pregão para firmar um contrato de adesão sobre essa condição de uma permissão. Eu posso usar uma carta convite. Eu posso usar uma carta convite. Eu posso utilizar também uma tomada de preço. Certo? Então a modalidade licitatória para permissão é livre. Enquanto que na concessão, qual que é, senhores? É a modalidade de concorrência. E uma outra definição também, uma outra diferenciação também, que pode aparecer para os senhores. E qual que é, professor? Primeiro, as concessões, elas só podem ser realizadas entre uma pessoa jurídica e o Estado. Já as permissionárias, esse contrato administrativo de adesão, ele pode ser realizado por uma pessoa jurídica e por uma pessoa física. Certo? Então essas são as 2 únicas diferenças que existe hoje entre uma concessão de serviço público e uma permissão. Concessão apenas pode ser selecionada na modalidade concorrência. Permissão, qualquer uma das modalidades licitatórias previstas em lei. Já a realização desse contrato entre o poder público e a concessionária, só pessoas jurídicas. Já a permissionária pode fazer esse contrato através de uma pessoa física e através de uma pessoa jurídica. Certo? Deu para os senhores entenderem? Sem grandes novidades. Certo? Falei, tá, tudo bem, professor. Você falou em concessão. Você falou em permissão. E as autorizações de serviços públicos? A autorização de serviço público, se a gente for ver, não tem nada a ver com contrato administrativo. Na verdade, as autorizações de serviços públicos são aqueles serviços praticados por particulares que, em razão da sua amplitude na comunidade, eu tenho que ter uma autorização judicial, um condicionamento, uma autorização administrativa, para poder ser prestado esse serviço. Então me dá um exemplo, professor. Pois não. Serviço de táxi. Você acha que é você comprar um carro, escrever táxi e começar a trabalhar? Não, senhores. Vocês precisam do quê? De uma autorização administrativa para tanto, de uma licença, para poder começar a funcionar. Tá vendo? É um serviço praticado por um particular que, em virtude da sua amplitude, o que acontece, senhores?
eu tenho que ter uma homologação, uma autorização do poder público para funcionar. Tá, então os serviços de táxi. Me dá um outro exemplo, professor. Claro, quando você vai para a praia e você vê aqueles quiosques, o que acontece? Esses quiosques na praia, para que eles possam funcionar, eu tenho que ter uma autorização administrativa para tanto. Certo? Por quê? Por causa da amplitude do serviço que vai ser prestado para todos aqueles banhistas. Olha, então, a autorização administrativa, eu já tenho dois exemplos. Eu tenho, por exemplo, então, serviços de táxi, como o senhor disse, e tenho outro serviço, que é esses quiosques na praia. E se nós pegarmos a doutrina, também ela fala numa outra autorização. Sabe qual que é? Guarda noturno. Sabe esse guarda noturno que passa pitando de madrugada na porta da sua casa? É um serviço prestado por um particular. Mas não sei se você sabe, mas para que ele possa prestar esse serviço, ele tem que ter uma autorização administrativa para isso. Certo? Deu para os senhores entenderem então, sem grandes problemas, a diferença entre uma concessão de um serviço público, a permissão de um serviço público e uma autorização pública? Certo? Tranquilo? Sem grandes novidades? Então, senhores, nós vamos parar por aqui. Tá? Então, se cuidem, usem a máscara e tenham aí uma boa tarde de estudos. Tchau!